Desde o ano passado eu venho falando muito sobre diversificação, principalmente quanto a se expor a moedas e economias mais sólidas do que a nossa, né? E quando se fala em empresas gigantes, dificilmente a gente vai encontrar uma empresa que não seja norte-americana. E é aí que mora o upside justamente de dividendos e também de crescimento com o passar do tempo. Hoje, nós temos uma modalidade de investimento que não existia há pouco tempo atrás. Era preciso ter um poder aquisitivo bem elevado para poder se expor ao Wall Street. Hoje, dá para poder comprar estoques, como são chamadas as ações lá fora, em plataformas, só que a burocracia é bem complicada se for levar em conta todo o cuidado na declaração e ao vender também um ativo, obtendo o ganho de capital no exterior. E a contraparte a isso são os BDRs, já líquidos de impostos do exterior, né, e com mais facilidade de investimento. E aí a gente escuta falar sobre Tesla, pensa como o futuro pode ser, né, e quanto a marca pode agregar, pensa em Nvidia também, né, que vem aí sendo um grande destaque na bolsa norte-americana. Empresas ligadas à IA, né, tem grandes negócios no segmento de petróleo também ali com a Chevron, que tem ativos não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A Microsoft, que dispensa apresentações, sempre paga dividendos, Apple, Bank of America, BlackRock, né, com os seus fundos e tal, entre muitas outras gigantes que dá para poder se expor comprando os BDRs aqui no Brasil. Da mesma forma, acontece lá fora, né, quando o investidor quer se expor, por exemplo, a Vale, Banco do Brasil, Ambev, que também tem ativos, né, nos Estados Unidos, e ele vai lá na bolsa e compra o ADR, né, que funciona da mesma forma que o nosso BDR aqui no Brasil. Né? O BDR ele é o Brazilian Depositary Receipts, né, os certificados de depósitos de valores mobiliários que são emitidos, né, pelos custodiantes ou administradores, que geralmente são os bancos aqui no Brasil. Esses certificados eles representam um valor mobiliário, tá, de uma companhia que tem um capital aberto lá no exterior. Seja ela norte-americana, europeia, asiática, tá? Empresas aqui, né, da América Latina também que são listadas lá fora, como por exemplo o Mercado Livre, né, com o ticker MEL34. Essa categoria de investimento, tá, os BDRs, eles têm muitos críticos porque dizem que o BDR ele não é uma ação, ele não é o ativo em si. Porém, se você tiver um BDR de uma companhia da mesma proporção da estoque lá no exterior e desejar fazer uma transferência, ou seja, fazer uma conversão para uma instituição financeira lá no exterior, vale da mesma maneira, afinal é um certificado de um ativo que você possui. Estou falando da forma mais fácil possível, tá, para todo mundo poder entender. Deixa eu explicar aqui dando um exemplo bem bacana, inclusive. Digamos que eu goste muito, né, do segmento da Tesla, que é famosa pelos carros elétricos, mas ela tem muitos outros produtos, inclusive até de automação para casa. Gosto do seu modelo de negócio, perspectiva, resultados, o guidance que ela sempre apresenta, e daí eu crio aí a minha premissa de investimentos e decido investir daqui do Brasil, né, da maneira mais fácil possível e barata também. Né? Eu vou lá na bolsa e compro um BDR TSLA34, que geralmente, tá, o BDR ele tem a sigla 34 no final. Só quando é um ETF, tá, um BDR de um ETF, que eu vou explicar mais para frente, que muda um pouco, às vezes é 39. E aí, eu um dia tenho uma dúvida. E se eu quiser um dia ter realmente a ação lá fora, a estoque? Caso eu vá morar para lá, criar uma conta no banco de investimento lá fora, ou uma corretora americana, ou europeia, ou asiática. Como é que eu terei esse ativo comigo lá fora? Afinal, aqui no Brasil é um certificado de um ativo, não o ativo em si. Bom, o certificado é uma garantia da proporção do ativo lastreado a ele. Sendo ainda mais específico e usando ainda o exemplo aqui da Tesla, tá, com os BDRs TSLA34, para eu ter a mesma proporção de uma ação estoque listada na Nasdaq, aqui no Brasil são repartidos os certificados para ter uma melhor acessibilidade e proporção dessa divisão, que é 32 BDRs TSLA34 para uma estoque lá fora. Essa é a comparação, tá? E falando em garantia, caso queira fazer essa mudança, ter o ativo lá fora, é só entrar em contato com a instituição depositária, né, que emitiu ali os BDRs aqui no Brasil. Isso acontece muito? A resposta é não, tá? Eu estou explicando isso porque os BDRs são uma classe de ativo bem julgada, porque dizem que não é o ativo de fato, mas em questão de garantias, a maneira como funciona, sim,
tem um lastro e é seguro o suficiente para se expor. Se não fosse, os fundos não comprariam, os grandes investidores não comprariam ao invés de ter o ativo lá fora, até porque se torna muito menos burocrático e em questão de imposto é muito melhor. Apesar de reclamar muito que aqui no Brasil tem muito imposto na bolsa e tal, em comparação com o mercado norte-americano é muito menor, tá? Lá é 30%. Claro, não tem como fazer uma comparação aí saudável dos mercados. Mas, quanto menos impostos, melhor, para nós que temos aí uma moeda com uma flutuação bem complicada. Enfim, entrando mais a fundo nessa questão de imposto, você tem um ativo lastreado a um outro no mercado externo, porém com as mesmas características tributáveis que as ações aqui na bolsa, até porque os dividendos eles já são retidos na fonte, lá no exterior. Vêm líquidos, como eu tinha explicado antes. Especificamente, a alíquota é de 15% sobre ganho de capital em operações de swing trade, compra agora para poder você vender depois, assim impressa, e 20% nas operações day trade, tá? Ou seja, aquele ganhozinho de capital nas negociações diárias. Os BDRs são uma ótima opção para quem quer se expor a empresas estrangeiras com menos burocracia. E claro, não só as ações, né? Tem os BDRs de ETFs, como por exemplo o BLQD 39. Bom, observa que tem uma diferença, né? 34 antes, agora 39, porque são BDRs de ETFs. Mas enfim, o BLQD 39 ele replica uma cesta de bons corporativos, títulos high grade de empresas estadunidenses. Tem também o BGOV 39, que investe nos Treasury Bonds, né, os títulos do Tesouro Americano. É uma excelente opção para poder você se expor aos títulos de dívida mais seguros do mundo e também ao dólar. Considerando também que o BGOV 39 ele paga dividendos com recorrência. Já trouxe aqui os dois BDRs de ETFs americanos ano passado, inclusive se você não viu, dá uma conferida aí no canal porque tem insights muito bacanas aí no vídeo. Bom, o ponto é que não dá para ter aí 100% do patrimônio exposto apenas aqui no Brasil, tá? E nem vou me estender do porquê disso, já falei bastante sobre isso ano passado e agora a gente tem que se concentrar em oportunidades e que você também tenha, né, informações, né, e ativos bacanas que te dão aí uma renda e também te proporcionam um crescimento aí de patrimônio com o tempo também, né? Inclusive, esse vídeo não é à toa, né? No próximo vídeo do Acumuladores eu estou para trazer empresas, né, americanas que tenham o BDR listado aqui na Bolsa Brasileira, na B3, então deixa aí, além da sua opinião, comenta aí qual a empresa que você gostaria que eu trouxesse aqui, tá? Detalhadamente, com muita informação bacana. Deixa o seu joinha como apoio. Se você ainda não for inscrito, aproveite e clica no sininho também de notificações e também compartilha, porque quanto mais pessoas investirem, mais educação financeira vão tendo. E outra coisa, na descrição e no primeiro comentário, eu estou deixando aí 2 planilhas de investimentos para o controle dos investimentos, patrimônio também, divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos também. Ambas são planilhas completas, é só escolher uma e ser feliz. Observar também qual é a que vai te agregar mais valor. Uma mostra a variação do seu patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Tudo fica bem detalhado de maneira profissional, porém simples de você mexer, tá? Intuitiva. A declaração de imposto de renda, que é muito importante, fica muito mais fácil pela organização, é só copiar e colar, tá? Não tem segredo. Para quem precisa pagar DARF e sempre está fazendo negociações, é uma mão na roda, mesmo que você tenha contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.